em Provérbio, capítulo 4. Provérbio, capítulo 4, nós vamos trabalhar em alguns textos aqui da palavra de Deus, mas eu quero chamar realmente a sua atenção para a palavra desta noite. Amém, queridos? A Bíblia diz para a gente não ser só ouvinte, mas também praticante da palavra. Amém, queridos? Então veja bem, amados, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre como guardar o nosso coração. Como guardar o nosso coração. Amém? A Bíblia fala muito sobre o coração. Vários e vários textos da Bíblia, nós vamos ler todos os textos aqui, porque são muitos versículos que falam sobre o coração do homem. E quando a Bíblia fala do coração do homem, ele não está falando do coração carne, do coração que bombeia o sangue, apesar de a gente entender dessa maneira, mas a Bíblia ela fala de um coração do homem se referindo ao espírito do homem. Amém? Então, queridos, pense sempre dessa maneira. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando mais do espírito do homem. Amém? Guarda o teu coração. Por quê? Porque é lá dentro que fica o nosso coração. O coração está lá no íntimo das nossas entranhas. E tudo vem do coração. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina sempre por alegoria. Essa palavra alegoria quer dizer comparação. Amém, queridos? Jesus pregou sempre nas suas mensagens. Ele falava por parábola, para que ficasse melhor, para que o homem entendesse aquilo que ele estava falando. Amém? Quem lembra de Jesus pregando para Nicodemos? Não é? Jesus estava falando de uma coisa diferente de como Nicodemos estava entendendo. Ele disse: Nicodemo, uma coisa eu te digo, é necessário você nascer de novo. Mas nascer aonde? No Espírito. Amém? Mas Nicodemo estava entendendo que ele precisava nascer de novo, sair do ventre da mãe. Não é assim que a gente escutou a mensagem, né? A gente leu essa mensagem. Nicodemo dizendo: pode porventura um homem nascer de novo, voltar a entrar no ventre da sua mãe? E Jesus disse o que para ele? Não, Nicodemo, você não está entendendo nada do que eu estou falando. Eu estou falando do espírito do homem. Não você voltar de novo para o ventre da sua mãe. Então, Jesus sempre, ele pregava, falava por parábola, para que ficasse mais fácil, para que o homem pudesse entender as coisas entre o céu e a terra. Amém, queridos? Então, vamos lá. Você já abriu Provérbio, capítulo 4. Amém, aleluia. Provérbio, capítulo 4, versículo 20. Que diz assim, queridos. Eu vou ler na minha Bíblia, você vai acompanhar aí. Mas o que está falando aqui é a mesma coisa, o que muda é a versão. E ele diz assim, queridos, versículo 20, diz dessa maneira assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, a os meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixe apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém? Preste atenção, queridos e queridas, que palavra de ensinamento para nós, como essa que nós acabamos de falar.
O versículo 23, ele diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede as fontes da vida. Não é? Então, amados, quando nós entendemos da forma como nós entendemos sobre o coração humano, quero que você entenda o que eu estou falando aqui, sobre o coração humano, tudo que nós vivemos e vivenciamos em nossa vida, nós sempre acreditamos no nosso coração, não é? É o nosso coração que nós entendemos pelo coração. E o coração, querido e queridas, ele está ligado à nossa consciência. A nossa consciência. Consciência vem de dentro. A mente é uma coisa, a consciência é outra. Por que isso, queridos? Porque a nossa consciência, ela traz de dentro para fora. Ela mostra o que está dentro de nós. Que Jesus falou: a boca fala do que está cheio o coração. Não é? Então, se você imaginar, o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas levando para o lado espiritual, o coração está ligado à nossa consciência. Quem sabe o que é consciência aqui, queridos? Você pode me explicar o que significa a consciência? Você. Consciência. Amém, queridos? Consciência. O que é a consciência, gente? Consciência não é um sentimento. Entenda isso. Consciência não é um sentimento. Consciência é algo que vem de dentro para a nossa mente. É diferente daquilo que vem de fora para a nossa mente. Mas o que vem de dentro para fora, para aqui, para a nossa mente. Vocês entendem isso agora? Então, consciência não tem nada a ver com nossos pensamentos. Amém, queridos? Dando continuidade aqui, ainda em Provérbios, capítulo 27, ou mais na frente um pouquinho, no capítulo 27, nós vamos trabalhar, amados, sempre falando sobre o coração do homem, se referindo ao espírito do homem. 27, versículo 19, que diz assim, amados: assim é o homem que engana o seu próximo. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Você entende isso daqui? Assim como na água o rosto. É o 19? Deixa eu ver aqui, queridos. É 27, 19? Então eu acho que eu li o 26, tá certo. O meu, eu li errado aqui. Como na água o rosto responde, como na água o rosto responde ao rosto, assim o coração ao homem. Agora está certo. Eu tinha lido o versículo errado. Então veja bem, como na água o rosto responde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. O que é que a gente pode aprender com isso daqui? Como você olha na água e vê o seu rosto. É como se você olhasse no espelho e vê o rosto seu no espelho. Assim é o homem, olhando para ele mesmo. Então, quando eu olho na água, ou quando eu olho no espelho, eu me vejo ali. Você entendeu? Então, eu estou me vendo por dentro. É o sentido do que ele está falando aqui.
O que nós somos por fora, quero que você entenda agora, o que nós somos por fora é o que nós somos por dentro. Por isso que ele diz para a gente guardar o nosso coração. Porque nós vamos refletir por fora o que está dentro de nós. Entende isso aqui, queridos? É assim que a gente precisa guardar o nosso coração. Agora, queridos, vamos voltar mais um pouquinho em 1 Samuel, capítulo 13, que vai dizer, 1 Samuel, coloque aí, 13. Aleluia. Show, querido. 1 Samuel 13. Na minha versão, está dizendo assim, queridos: aquele que não guarda o coração e os mandamentos do Senhor perde o direito de reinar. O seu direito de reinar é tomado. É assim que está ali? Como é que está ali? Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor te teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Preste atenção, queridos. Não está falando de coração ali, tá? Não está falando de coração. Mas Saul não guardou o seu coração para obedecer aos mandamentos do Senhor que o profeta tinha passado para ele no início. No início do seu reinado, o profeta, ele passa todas as diretrizes que Deus tinha passado para que o profeta falasse para Saul. Saul, você tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Você precisa obedecer aos mandamentos do Senhor. Veja bem, queridos, por que a gente precisa tomar conta do nosso coração, proteger a nós mesmos? Porque é dele que saem as saídas da vida. Nós acabamos de ler aqui. É dele que sai a saída da vida. E Saul, pressionado pelo povo, Samuel vinha fazer o sacrifício. E eles estavam esperando Samuel chegar de um outro lugar. E Samuel atrasou um pouco. Estava no dia. Mas o povo pressionava Saul, de forma que Saul estava achando que Samuel não ia chegar e o sacrifício não ia ser feito. E a pressão era tão grande, os filisteus estavam tudo se preparando para atacar Israel, e eles estavam assustados, estavam com medo, e eles precisavam fazer o sacrifício para ter a proteção de Deus. E Samuel não chegava, e o povo pressionava Saul, e Saul, com medo também, pressionado pelo povo, não vigiou no seu coração de incredulidade e desobedeceu a Deus. Ele não podia fazer sacrifício. Então ele foi e fez o sacrifício. Disse: Samuel atrasou, talvez ele não vá chegar e nós vamos fazer o sacrifício. E quando ele preparou tudo, que fez o sacrifício, a fumaça subiu, Samuel aparece. Veja bem, queridos, o que a gente pode aprender com isso. Pressões vão vir. E quantos de nós temos feito coisas que não deveríamos fazer por causa das pressões? Quantas vezes nós
fizemos coisas por ser pressionado pelos outros. Não é assim? E acabamos fazendo a coisa errada por causa das pressões. Assim foi com Samuel, assim foi com Moisés. Moisés também aconteceu a mesma coisa. Foi pressionado pelo povo e bateu na rocha. Então, desagradou a Deus. Da mesma forma, Saul desagradou a Deus por causa das pressões. Então, pressões vamos ter todo dia, queridos, na nossa vida. Mas precisamos consultar o coração ao Senhor. Amém, queridos? Consultar o coração ao Senhor. Espera em Deus. Davi disse: espera em Deus, ó minha alma. Por que tu estás tão agitada? Por que tu estás desesperado? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Aleluia. Amém, queridos? Então Saul, ele não esperou, ele não confiou, ele não guardou o coração, e ele fez por pressão, e Deus o rejeitou, que foi aquilo que nós acabamos de ver nesse texto ali. Por que você fez isso, Saul? Isso daqui, Saul, seria um teste, seria a última prova para o teu reinado ser próspero, mas você não teve fé, não obedeceu o que o profeta falou, e por causa disso você perdeu o seu reinado. Deus já escolheu outra pessoa para reinar em teu lugar. Você entendeu, queridos? Então a gente precisa guardar o nosso coração para que a gente possa ser bem sucedido, querido, na nossa vida. Amém? Amém. Agora, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Pode botar lá. Eclesiastes 12, 13. Tudo que a gente está aprendendo aqui, querido, é sobre o nosso coração. Amém? Que diz assim, amados. Vamos lá. Vamos ler ali, que ali todo mundo entende. De tudo o que se deve ouvir, que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Amém, queridos? Veja bem, de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. A gente pode ouvir de tudo, queridos, mas sem o temor de Deus na nossa vida, não vai dar certo. Não vai dar certo. Guardar o coração é também temer o Senhor, é obedecer a Ele, é ouvir Ele, é crer, é confiar em Deus. É assim que nós vamos guardar o coração. Dessa maneira, queridos, nós vamos se manter na presença dEle e Ele nos mantendo, nós confiando nele. Amém, queridos? E em 1 Reis 9, 4 e 5. Veja bem, queridos. 1 Reis 9, 4 e 5. Já colocou, né? E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, e com inteireza de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus mandamentos, os meus estatutos, que é a mesma coisa que mandamentos, e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu
rei sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Quem que falou isso aqui? Para quem que foi falado isso daqui? Foi falado para Salomão. Mas Salomão também falhou. Ele disse que não ia faltar sucessor. Não foi? Mas Salomão falhou também. E só um dos filhos de Salomão que foi o sucessor. E depois não teve mais. Salomão também falhou. Apesar de ser um homem com tanta sabedoria, falhou. Você entende isso, filhos? Davi falhou. Mas Davi foi diferente de Salomão. Davi tinha um coração pronto a se arrepender. Por isso que Deus foi até o fim com ele. Entende, queridos? Isso daqui faltou sim sucessor. Porque depois do reinado de Salomão, só um dos seus filhos reinou. E ninguém mais dos filhos de Salomão. Pelo menos não lembro na Bíblia. Se foi, mas também não prosseguiu, não deu continuidade. Verdade? Agora, Êxodo, capítulo 12, 42. Diz assim: esta noite é de vigília ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Então, querido, ele está falando de guardar também mandamentos. E quando se guarda mandamento de Deus, guarda o coração também. Amém, amados? Por isso que precisamos guardar aquilo que Deus falou para nós e fala na sua palavra, para que o nosso coração esteja guardado, esteja protegido. Amém, amados? E ainda em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, veja o que está dizendo, amados. De Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo. Tão somente guarda-te a ti mesmo. Guardar o que, irmãos? Guardar o que, amado? Guardar nós mesmos. Guardar o nosso coração. Se guardar, se proteger. E guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não aparte do teu coração. E não aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. É isso que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Aprendemos com a palavra de Deus para ensinar para os nossos filhos. Não é assim? Nós, filhos de Deus, costumamos criar os nossos filhos na presença de Deus. Quantos de nós está aqui na igreja, filho que hoje já está jovem, adolescente, mas está aqui por causa do ensinamento do seu pai, não é? Eu não, porque meus pais não eram, mas eu sei que tem muitos de nós aqui que está aqui porque foi levado quando eu era pequeno e hoje está aqui na presença de Deus, porque teve ensinamento do seu pai. E é assim que a gente deve fazer
no nosso dia a dia, na nossa vida, levando os nossos filhos à casa de Deus, ensinando para que esses filhos amanhã possam dar continuidade nas suas vidas. Não é assim? Então aqui eu vejo a Ana, está aí, que ela foi ensinada. Vejo o irmão Felipe, o que foi ensinado, né? Talvez os meninos da irmã Débora, não é? Aqui também, né? Que foram ensinados, queridos. Então, é guardar essa palavra no nosso coração para que a gente possa passar para as nossas gerações, para os nossos filhos, e ele para os seus filhos, e assim dar continuidade, queridos. Amém? Eu já estou encerrando porque estou um pouco meio rouco, mas eu ainda tenho alguns textos para a gente aprender um pouquinho sobre o nosso coração. Ezequiel 18, 19, coloca aí, Ana. 18, 19. Vamos ver o que diz em Ezequiel 18, 19. Diz assim, queridos, 18, 19. Mas dizeis, por que não levará o filho à iniquidade dos pais? Porque o filho procedeu com retidão, a justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou. Por isso, certamente viverá. Vê o que versículo poderosíssimo. Um versículo como esse que a gente acabou de ler, queridos. Ele diz dessa maneira. Vamos cobrar o microfone novo, amém, queridos? Então, mais uma vez, vamos ler esse versículo aqui, queridos, para que chegue mais entendimento para nós. Ele diz assim, ó: mas dizeis, é uma pergunta, né? Mas dizeis, por que não levará o filho à iniquidade do pai? Por quê? Você entende? Como eu estou entendendo aí, por que o filho não leva à iniquidade do pai? Então vamos ver. Por quê? Porque o filho procedeu com retidão. Está vendo? Então o filho não vai pagar pelo pai. Não. O filho é o filho, o pai é o pai. Então ele diz, porque esse filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Aleluia. Amém, queridos? Então o filho que foi ensinado, mesmo que o pai se desviou, mas se o filho guardou os mandamentos, os estatutos, guardou o seu coração, queridos, então ele vai viver. Amém, glória Ele viverá. É assim que está escrito. Ainda em Ezequiel 36, 26. Vamos lá, Ana. Continua em Ezequiel 36, 26. Diz assim: e dai-vos eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Que você entende com isso aqui? Então ele vai arrancar o coração, esse que bombeu o sangue? Não, ele não vai arrancar, mas ele está dizendo que vai tirar o coração de pedra e vai nos dar um coração de carne. Amém. Que é isso, amados? Tirar aquele coração duro que está dentro da gente, aquele coração que não ama, aquele coração rancoroso. Esse é o coração de pedra. E ele fez isso, amados, quando Jesus se entregou por nós. Amém. Então ele tirou o coração de pedra e colocou um novo coração. O espírito velho
Lembra de Nicodemo? O Espírito veio e ele colocou dentro de nós um novo Espírito, que hoje nós chamamos de novo nascimento. Amém. Que é o novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos. É necessário você nascer de novo. E quando que nós nascemos de novo? Quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus e o coração velho será tirado. Aleluia. E entra um novo coração, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós com amor. Aleluia. Esse novo coração é um coração que ama, como a pastora falou aqui no início. Por que nós estamos aqui, amados? Porque nós temos um novo coração. Porque nós amamos. Amém? Porque se nós tivéssemos um coração velho, nós não estaríamos nem aí para ninguém. Amém? Mas se nós estamos aqui é porque a gente tem um novo coração. A gente tem um coração amoroso. A gente tem um coração que é um coração novo. E esse coração é o coração do Pai. Amém. É o Espírito Santo que veio para habitar com o nosso espírito, que é o nosso coração. Amém, amados? Que você entenda dessa maneira, com esse novo coração, um coração de amor. E se a gente está aqui, amados, se você está aqui, é porque você tem esse coração. Nós precisamos trabalhar esse novo coração, porque ainda tem muita coisa dentro de nós que precisa ser arrancado do velho coração. Apesar de estarmos em Cristo, ainda tem muita coisa que precisa ser limpa, que precisa ser tirada de nós por causa da nossa alma, que é a carne. Você entende assim? Para a gente encerrar, aqui em Atos capítulo 2, versículo 37, eu quero encerrar com esse versículo aqui, amém, queridos? Atos 2, versículo 37, para a gente encerrar. Amém? Atos 2, 37. Vamos ver o que está querendo dizer para nós este versículo. Diz assim, amados: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. E ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? Que faremos, homens irmãos? Quando nós vamos ler o texto e o contexto deste versículo aqui, queridos, nós vamos tirar uma lição. Ele aqui está falando que eles compungiram, eles se compungiram em seus corações. Quando Pedro falava da parte do Senhor Jesus, então eles se quebrantaram, porque a palavra fez com que eles se quebrantassem. E eles disseram: o que faremos, irmãos? O que nós faremos? Eles queriam saber por que eles se quebrantaram daquela maneira. Porque a palavra bateu neles e o coração deles foi quebrantado. E naquele momento eles queriam aquilo que Pedro tinha. O que faremos, irmãos? E com certeza, se a gente for ler o texto, não é o caso agora, com certeza Pedro falou o que eles deveriam fazer. Talvez Pedro disse: arrependam-se, não é? E sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Aconteceu isso na casa de Cornélio, onde Pedro estava pregando lá. E foi 3.000 almas se converteram ali. Amém, queridos? Então, amados, eles se compungiram em seus corações quando a palavra de Deus foi falada. E
eles se quebrantaram nos seus corações e com certeza ali eles receberam Jesus em seus corações. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida e vamos, queridos, trabalhar o nosso coração.